Vamos de Apocalipse, então. Voltamos ao bloco final. A gente fez a pergunta no final ou nem fez? Do Apocalipse. Para. Verdade. O que já aconteceu das escrituras e o que ainda vai acontecer. Você falou que tá próximo, deve estar rolando aí uma parada, né? A gente acredita que nós estejamos vivendo o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Quando estoura guerras com mais frequência, vulcões com mais frequência, o amor se esfriando com mais frequência. Se você falar, mas sempre teve vulcão, sempre teve guerra. Não é sempre. É a intensidade disso. Quando isso começa a ficar muito intenso, você entende que está em alerta, o sinal alerta acontece. Se você dar um Google e começar a pesquisar, você vai ver que justamente da década de 80 para cá, o número de crises ambientais e de calamidades, ela foi num salto abismal. Aí você pode dizer assim, mas também nós estamos construindo usinas, nós estamos devastando, nós estamos poluindo. Ok, tudo acontecendo no mesmo reloginho, no mesmo instante para isso acontecer. Falta acontecer. Falta uma pessoa num ambiente global ser levantada como um líder humanitário, um líder da humanidade. Isso falta. Porque o Apocalipse, ele vai carregar essas passagens aí pré-atribulação e vai chegar um momento em que o anticristo, segundo o que nós acreditamos, ele começa a reinar para trazer paz e estabilidade para o mundo inteiro. Mas ele precisa surgir. E para ele surgir, ele vai ter que ser alguém ou fazer alguma coisa que ele ganhe a admiração mundial, a ponto de o Papa validá-lo como talvez uma figura muito próxima ao Messias. Então falta esse momento. Se o princípio das dores, tudo isso já está acontecendo, a gente entende que o anticristo já nasceu. Então não tem tanto tempo a mais na humanidade. Se você pegar pelas profecias bíblicas sobre os papas, né? Esse seria o último papa. E ele já é bem velhinho. Quanto tempo? Porque a profecia é muito clara. O anterior iria renunciar. O antes do anterior seria tal... porque a profecia diz que o antes do anterior ele ressuscitaria, que é o João Paulo II. Se você entrar agora no site do Vaticano, só existem 4 câmeras no Vaticano 24 horas. Uma delas é na tumba do João Paulo. Eles acham que ele vai ressuscitar. Já começa agora uma grande linha vertente dentro de Roma de pessoas que estão atestando, que estão encostando na tumba de vidro e estão sendo curadas. Então, assim, se ele vai ressuscitar mesmo, a gente não sabe, mas se ele ressuscitar, será assistido ao vivo pelo mundo inteiro. E aí tu imagina um cara ressuscitando ao vivo. Um cara que todo mundo sabe que morreu há muito tempo. Porra, vai monetizar pra caramba. Muito. Esse corte vai ser incrível. Ainda mais ele fazendo todo tipo de milagre. Mas, fato é, que diz que o próprio iria renunciar. A Bíblia não diz, ele vai renunciar. Diz que ele foi e não era mais. Ou seja, deixou de ser. Né? Ratzinger renunciou. Sim. E um papa não renuncia. E aí, o que viria depois dele seria o último. E Francisco já está bem para lá. Só uma coisa, ele ressuscita para quê, o João Paulo, nesse contexto? Ele ressuscita, a Bíblia diz na profecia que ele ressuscitaria, e aí ninguém jamais discutiria que ele é a presença de Deus na Terra, porque ele faria todo tipo de milagre. E se Deus ressuscitou ele, quem iria questionar? Qual seria o papel dele? Testificar o anticristo. Ele apontaria para esse sujeito que iria dizer e fala, olha, acreditem nele, ele vai fazer um bom governo. E aí as nações se uniriam, talvez através da ONU, e estipulariam uma só moeda, um só governo, e aí uma só liderança.
Porque aí, com o Francisco morrendo, não teria um próximo Papa? Ou esse próximo Papa seria o Anticristo? Ou Não. o Anticristo não validaria, Falso o falso profeta? Ou com ele morrendo e não tendo um outro, quem entraria no lugar seria João Paulo ressuscitado, é isso? Assim, são duas figuras marcantes no Apocalipse. O Anticristo, que é aquele que não é o Cristo, e o falso profeta. Um é o líder político, o outro é o líder religioso. A política e a religião vão sempre andar juntas. Então, o anticristo, o líder político, ele precisa ter o aval da religião para governar. É hipocrisia achar que você faz alguma coisa sem a religião. Não faz, meu irmão. Se você quer ganhar a eleição, você tem que ter o voto dos caras. Constantino, né? A gente já deu um exemplo aqui. Não precisa nem ir tão longe. Sim, pois é. Não, tudo bem. Tamo Então aí. você precisa do voto da galera. Então surge um líder mundial. Esse líder começa a fazer proezas de tudo quanto é... Sabe? Ele consegue a vacina para as doenças. Ele consegue acabar com a pobreza. Ele não só isso, ele faz paz entre Israel e o Oriente Médio. E como acordo de paz, ele tira o domo de Jerusalém, a mesquita de Omar de Jerusalém, para os judeus. Os muçulmanos cedem abrindo mão da mesquita, os judeus cedem abrindo mão da Palestina. Paz. Isso hoje é impossível. Mas esse líder mundial vai ser reconhecido como um líder de paz justamente por conhecer, por conseguir isso. Mas sempre vai estar a galera assim... sei não. Tô achando que ele não tá bom demais para ser bom. Então precisa de vir à igreja, e uma igreja com um líder inquestionável. E dizer, olha, eu vejo Deus nessa pessoa. Podem ir. Ele vai ser um bom líder. Esse será a função do falso profeta. Na questão, no quesito Papa, não é João Paulo que vai ressuscitar, porque João Paulo não vai ressuscitar, né? Mas talvez alguma entidade vai usar o corpo dele, entendeu? Na profecia diz que o sétimo voltaria, né? Vai ser um dos 7, que aí no caso o quinto. O quinto voltaria e assumiria como o 8º. Pode ser que seja ele. Fato é muito estranho a Igreja Católica manter uma câmera 24 horas no túmulo dele. É muito estranho. Por mais cético que eu seja, para que elas filmam o túmulo 24 horas? Se você entrar agora no site do Vaticano, coloca na descrição do vídeo, entrar agora no site do Vaticano, tá lá, uma câmera. As pessoas têm acesso até uma cordinha, tá um negócio de vidro, e tá lá toda hora alguém falando que recebeu um milagre, que não sei o quê. Tá muito estranho. E aí, se ele vai ressuscitar alguém no corpo dele, não sei. O que acontece é, após a morte de Francisco, aquele que assumir, ele vai assumir tendo superpoderes. X-Men total. Ele vai fazer chover, ele vai fazer cair raio do céu. Tudo isso pra gente parece absurdo. Mas quando acontecer, as pessoas vão acreditar. E aí ele vai dizer, existe um líder que vai trazer paz. E vai apontar para essa pessoa. Aí começa o Apocalipse. Engraçado, né? Porque a Wandinha fala algo bem parecido, né? Bem próximo disso, né? Da coisa que ela sente sobre o que vai vir a acontecer, né? Mas ela fala uma parada, tipo, vai pular um papa, não é? Alguma coisa assim? Não, que ela fala que o próximo seria ela diz que seria uma pessoa má, uma pessoa ruim. Ela diz que já nasceu, que já tá aí, assim, já tá meio pronto, assim, para acontecer.